Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos temas que eu adoro trazer aqui para o canal, que é sobre disciplina. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Então vamos lá, entrar no tema do vídeo. Já tem muitos vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, mas eu quis trazer um enfoque para cá sobre como criar um ciclo favorável para ser disciplinado. Se você quiser entender o que isso significa, fica até o final. A gente sabe, intuitivamente até, que disciplina é sobre fazer. Fazer o que precisa ser feito repetidamente. Tem muitas frases até que trazem essa ideia. Uma, por exemplo, diz assim: o que distingue aquele que consegue daquele que não sai do lugar é o fazer. Isso é verdade. Então a gente sempre cai nessa ideia de que a pessoa disciplinada é aquela que vai conseguir resultados. E tudo isso muito atrelado à ideia de que simplesmente a gente precisa fazer. Mas você já pode ter percebido que não adianta você se obrigar a fazer e pronto. Ter aquela ideia fixa de, eu tenho que fazer, e simplesmente você então mudaria o seu comportamento para ser alguém que faz. Ou seja, não adianta você se cobrar por isso e pronto, magicamente você vai passar a ser a pessoa que faz. Por isso que o tema é a gente criar um ciclo favorável para que esse comportamento se desenvolva na tua vida e você consiga ser a pessoa disciplinada. Eu vou trazer então alguns aspectos que estão envolvidos com esse ciclo favorável. O aspecto fundamental desse ciclo vai ser então a emoção. A gente vai partir da premissa de que o bem-estar provoca mais bem-estar. E o contrário, que é o mal-estar, provocaria a tendência de mais mal-estar. Então, sabe aquele ponto que a gente estava falando sobre quando você se cobra para fazer algo e não faz? Pode perceber que isso gera um ciclo negativo. Você se sente desconfortável porque está se cobrando, muitas vezes você se critica porque não está fazendo e parece que isso vai virando uma bola de neve, que no final das contas diminui a tua tendência, motivação, propensão para de fato agir. E aqui eu trouxe uma citação do livro A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. O Nuno Cobra foi um super preparador físico, inclusive de personalidades famosas como Ayrton Senna, que tem toda uma metodologia justamente para ajudar esses grandes atletas a desenvolverem disciplina. E na frase ele diz assim: a emoção tem de ser duramente trabalhada por muito tempo. Não adianta dizer, vou vencer. O desenvolvimento do corpo emocional virá por meio de um esforço contínuo e depois de muito trabalho. Então aqui está dizendo a importância que ele dava para o desenvolvimento desse corpo emocional. E nesse sentido, um outro aspecto diz justamente que a debilidade emocional dificulta passar do saber para o fazer. Então é exatamente isso que a gente está falando, a dificuldade então de fazer. E o aspecto então da debilidade emocional, ou seja, se você não tem esse aspecto emocional fortalecido, dificilmente você consegue entrar em ação. E até pra gente fazer uma analogia sobre essa frase do Nuno Cobra, é como se fosse assim, imagina que você quer muito ir para uma maratona, correr, ou seja, entrar em ação, fisicamente falando, mas você estivesse com as duas pernas quebradas. Então assim, fica impossível você se colocar numa ação se esse aspecto tiver então debilitado. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui envolve antes uma preparação emocional e mental. E como é que a gente conseguiria isso? Muito de todos os temas que eu já trouxe aqui no canal. As nossas emoções, elas estão intimamente relacionadas com a nossa forma de pensar, por isso essa preparação mental. Então, o autoconhecimento, essa autoobservação da gente entender como estão funcionando esses aspectos na nossa vida e trabalhar primeiro neles para que depois a gente consiga obter então o resultado, a resultante no nosso comportamento, na nossa ação. Então a primeira pergunta que você poderia fazer nesse sentido de você se autoconhecer é: qual tem sido o seu ciclo mental, emocional, em termos do quanto você pode acreditar na sua palavra? Ou seja, quais são as emoções, os pensamentos associados com esse tópico? Ou seja, todas aquelas coisas que você quer entrar em ação, que você se propõe a algo, como tem sido isso para você? Quais são as emoções associadas? Você sente ansiedade? Você tende a procrastinar? Qual é o pensamento que vem na tua cabeça? Já tem uma descredibilidade em relação a tudo isso? O que você pensa? Feito essa análise, aí sim vamos falar dos pontos então a serem ajustados.
Retomando aquela ideia do Nuno Cobra de que a emoção tem que ser duramente trabalhada. Então a primeira ideia é que a gente crie esse estado. A partir do que, primeiramente? De organização. Então começa analisando esse ponto na tua vida. Muitas vezes você não está nem organizado para favorecer que essas coisas, essas propostas aconteçam. Então, o planejamento e organização vão ser o começo de tudo. O segundo ponto é começar com pequenas coisas. Já falei muito disso aqui em outros vídeos. A importância de, se você não está fazendo nada em algum aspecto, você não querer começar do tudo. Senão, fica um passo muito grande, a tendência de você desanimar, quebrar, não conseguir é muito grande. E justamente visando o trabalho nessa emoção que favorece esse ciclo, o grande trabalho que a gente precisa fazer é na autoeficácia, que está super relacionado com esse passo que eu acabei de falar, que é começar com pequenas coisas, pequenos passos. A coisa mais importante da gente construir é uma sensação de capacidade, de que aquilo é possível, de que eu posso confiar na minha palavra, de que a minha palavra tem credibilidade. Para isso, eu preciso me propor algo e fazer esse algo. Por isso que pequenos passos ajudam a gente a construir isso, como se fosse tijolinho por tijolinho. Logo, você pode perceber que isso não tem nada a ver com afirmações positivas. Ah, eu consigo, eu tenho que acreditar em mim. Não, é você de fato construir o lastro, construir a credibilidade. Ó, eu fiz hoje, amanhã, eu fiz depois. Então você vai construindo essa credibilidade. E um outro aspecto fundamental é o esforço inteligente. Ou seja, dependendo de qual é o teu objetivo, no caso do Nuno Cobra, isso tinha tudo a ver porque ele estava preparando pessoas para se desenvolver em termos de alta performance, né? Por exemplo, no esporte ou algo assim. Ou seja, qual é o passo aqui? Você ter feedbacks de que você está indo na direção certa. Aqui é para a gente derrubar uma máxima que foi sustentada por muito tempo da regra das 10.000 horas. O que dizia essa regra? Que se você praticasse alguma coisa durante 10.000 horas, você ficaria excepcional. Você seria expert naquela modalidade que você estivesse praticando. E isso foi entendido depois como uma meia verdade. Por quê? Se você não tiver um feedback coerente, ou seja, eu estou praticando atirar uma bola na cesta, ou uma tacada de golfe, algo assim. Se eu não tiver feedback de que eu estou fazendo o movimento certo, não importa quantas vezes eu vou praticar, porque provavelmente eu vou estar praticando 10.000 horas no movimento errado. Então, o potencial de ganho, ele fica muito diminuído quando você não tem o feedback do especialista. Você pode até ter algum ganho por um feedback inerente à situação, ou seja, eu consegui acertar ou algo assim, mas você não tem um ganho exponencial que poderia ter se você tivesse um feedback de um especialista. Então aqui é para ao longo do processo você verificar esse aspecto. Tem algo de ajuste que precisa ser feito nisso que você está querendo ser disciplinado ou desenvolver-se em termos de melhor capacidade? Isso aqui é muito para aquelas pessoas que continuamente dizem que se esforçam, mas não veem resultados. Então analise esse aspecto também. Mas o recado mais importante desse vídeo, que tem a ver com a proposta, que eu falei que era criar ciclos favoráveis para você se tornar disciplinado, é você entender que você pode ser disciplinado, você pode desenvolver um senso de capacidade para qualquer aspecto que seja. Isso vai envolver apenas persistência, paciência, feedback e treino. Ou seja, se você tinha algum pensamento de que ser disciplinado não é para você, ou que você não é capaz de ser disciplinado ou desenvolver algum comportamento nesse sentido, pode ser que você ainda não seja plenamente capaz de algo. Mas com esse caminho que a gente conversou aqui, de alguns passos simples, você pode sim se desenvolver nessa direção. Então, recapitulando, a organização vai ser importante e um passo a passo com microetapas vai ser fundamental. Mas o que de fato vai construir esse ciclo como favorável é a tua emoção, é você trabalhar no teu pensamento e na tua emoção. Se você gostou desse vídeo, achou que esse conteúdo foi útil, deixa seu like aqui para eu saber. Se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e envie esse vídeo também para outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!